A força da independência selvagem. O despertar de Lilith. Você já sentiu uma vontade louca de chutar o balde, mandar todo mundo pastar e simplesmente sumir no mundo para viver do seu jeito? Sabe aquele peso no peito de ter que sorrir quando tá com raiva, de ter que dizer sim para não ser a chata da família, ou de ter que se diminuir para caber no mundo de alguém? Parece que existe uma parte de você que está presa numa jaula, gritando para sair, mas você morre de medo do que as pessoas vão pensar se você finalmente abrir a porta. Pois é, o que está batendo aí dentro não é falta de educação e nem loucura. É uma força muito antiga, o arquétipo daquela que preferiu o deserto do que a submissão. Hoje, a gente vai conversar sobre a energia de Lilith. Muita gente se benze só de ouvir esse nome, mas hoje a gente vai tirar as camadas de medo e entender por que Lilith é o arquétipo da independência absoluta e da libertação da sombra. Eu vou te explicar a história dela, o que acontece quando você ativa esse lado selvagem na luz, o perigo real de se perder na vingança e na solidão da sombra, e como identificar se o seu momento de vida pede esse grito de liberdade ou se você ainda não está pronta para o preço que ela cobra. Fica comigo até o final, porque Lilith não é para qualquer um. E se você não souber lidar com essa frequência, ela pode incendiar a sua vida em vez de te iluminar. Vamos entender esse mistério agora. Para entender o arquétipo, a gente precisa olhar para a história. Segundo os textos antigos e a tradição judaica, Lilith foi a primeira mulher de Adão, antes de Eva. E o grande conflito começou porque ela não aceitava ser inferior. Ela dizia, fomos criados da mesma terra, somos iguais. Quando tentaram obrigar ela a se submeter, ela simplesmente falou as palavras mágicas, ganhou asas e voou para longe do paraíso. Ela escolheu o deserto, os demônios e a própria solidão em troca da liberdade de ser quem ela era. Por isso, na psicologia, Lilith representa a sombra feminina rejeitada, aquela parte de nós que a sociedade manda a gente esconder para sermos boas meninas. Ativar Lilith é parar de pedir permissão para existir. O lado luz, a autenticidade e o fim das correntes. Quando você ativa o lado luz de Lilith, a primeira coisa que você sente é um alívio enorme. Sabe aquele peso nas costas de tentar agradar todo mundo? Ele some. Na luz, Lilith traz uma autenticidade radical. Você começa a falar o que pensa, a colocar limites claros e a não aceitar menos do que você merece em nenhuma área da vida. O sentimento é de uma autoestima indomável. Você não precisa mais que ninguém te ache bonita, inteligente ou capaz, porque você já sabe que é. É o arquétipo perfeito para quem quer empreender, para quem quer sair de relacionamentos abusivos ou para quem quer mudar de carreira, e todo mundo está dizendo que é loucura. Lilith te dá o poder da sexualidade sagrada e consciente, onde você é dona do seu prazer e do seu corpo. Na luz, ela te transforma numa mulher magnética, segura de si e que não se curva a padrões de beleza ou de comportamento. É a liberdade de ser feia, louca ou estranha, e ainda assim se sentir a rainha do próprio mundo. O lado sombra, a vingança e o deserto gelado. Mas cuidado, porque Lilith é fogo, e fogo queima. O lado sombra de Lilith é um dos mais solitários que existem. Como ela foi rejeitada e exilada, a sombra dela carrega muita raiva e desejo de vingança. Sabe aquela pessoa que se torna amarga, que odeia todos os homens ou que quer destruir qualquer um que pareça ser feliz? Isso é Lilith na sombra. Você pode se tornar uma pessoa fria, agressiva e extremamente solitária. Na tentativa de ser livre, você acaba criando muros tão altos que ninguém consegue te amar. Outro ponto é o autoexílio. Você começa a achar que todo mundo é idiota ou que ninguém presta e acaba ficando sozinha num deserto emocional que você mesma criou. A sombra de Lilith pode te transformar numa pessoa sedutora que destrói o outro só por prazer, para compensar a dor de ter sido rejeitada um dia. Para evitar isso, você precisa curar a sua ferida de rejeição antes de querer ser livre, senão a sua liberdade vai ter gosto de veneno. O equilíbrio da rebelde. Como transformar o caos em um império. Para que a força de Lilith seja uma aliada e não uma maldição, você precisa aprender a equilibrar o fogo dela com o elemento terra.
Lilith sozinha é como um vulcão. Ela explode, limpa o terreno, mas se você não tiver cuidado, acaba dormindo no meio das cinzas. O equilíbrio absoluto para essa força é o arquétipo da imperatriz, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Enquanto Lilith é a mulher que voa para longe das regras, a imperatriz é a que senta no trono e faz a vida florescer. A imperatriz traz a estrutura, o conforto e a abundância que Lilith muitas vezes ignora na sua busca desesperada por liberdade. E para que esse seu grito de independência não seja apenas uma batida de cabeça contra o sistema, você deve usar o arquétipo da chave, que já estudamos aqui. A chave te dá a inteligência estratégica para abrir a porta da sua jaula. A imperatriz prepara o palácio onde você vai morar. E Lilith te dá a coragem visceral de nunca mais deixar ninguém ditar o seu valor. Com a imperatriz você ganha o ouro, com a chave você abre a porta, e com Lilith você garante que ninguém nunca mais tire a sua coroa. Você aguenta o preço da liberdade? Então, será que é a hora de você ativar Lilith? Se você sente que a sua alma está morrendo um pouquinho a cada dia porque você está tentando caber num molde que não é seu, a resposta é sim. Ative Lilith para resgatar a sua voz, a sua força e a sua verdade. Mas saiba de uma coisa, o paraíso não aceita quem questiona demais. Quando você ativa Lilith, algumas pessoas vão se afastar, algumas portas vão se fechar, e você vai ter que aprender a caminhar no escuro por um tempo. A pergunta não é se você quer ser livre. A pergunta é, você aguenta o silêncio do deserto até encontrar a sua própria luz? Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Deixa seu like se você vai abrir as suas asas hoje e comenta aqui embaixo. Do que você precisa se libertar hoje para ser feliz de verdade? Vamos conversar. Até o próximo vídeo.